Você já teve a sensação de tentar pegar um final de semana para desacumular matéria, para trabalhar, para fazer algum projeto pessoal seu, para seguir dieta, para treinar pesado e não conseguiu? Pois é, nosso cérebro adora criar hábitos e padrões e muitas vezes ele padroniza que o final de semana é só para descanso. Mas a gente consegue mudar isso. Fica até o final do vídeo que eu vou te trazer algumas informações e também um pouco de inspiração para você mudar um pouquinho do teu final de semana. Não necessariamente só estudando e trabalhando, mas encontrando um equilíbrio. Bom dia. É o seguinte, hoje é um sábado, eu acordei e falei, vamos gravar meu dia, compartilhar com a galera como é que é um pouco do meu final de semana, é algo que eu não faço faz muito tempo, então eu vou compartilhar aí com vocês meus estudos, as coisas que eu faço no final de semana, além de estudar, meu treino, um pouco da parte do meu trabalho, então vem comigo, vamos ter um dia aí bem produtivo, bora pra cima. Só a única coisa é que no final de semana eu não gosto de ser tão organizado, porque como eu já sou bastante organizado durante a semana, apesar de eu estudar no final de semana também, eventualmente trabalhar e fazer coisas que eu preciso fazer, eu não gosto de fazer com muita rigidez. Eu gosto de ter bastante flexibilidade para não parecer que ainda é dia de semana, para tentar pelo menos enganar um pouco o meu cérebro falando, cara, você tem coisas pra fazer, mas é final de semana, então é um pouco mais de boa. Tô com essa cara de zumbi porque eu acabei de acordar, mas agora eu tenho o meu primeiro compromisso do dia, que é ir na feira, buscar algumas frutas e verduras junto com a minha mãe. Então, bora lá. Rapaziada, se eu soubesse que eu tava tão feio, eu não tinha gravado. Vou fazer assim, ó. Disfarçado. Fazendo aquela mala com meu óculos de R$20 da Shein. Top, né? Eu achei sensacional. Mas sério, agora partiu lá buscar as frutas e verduras na feira, passar um frio gostoso que tá friozinho e logo voltamos. Engraçado que em feira geralmente só tem velhinho. Acho isso mó legal. Agora olha a rua mais bonita de Porto Belo, vulgo a minha. Linda demais, né? Maluco. Voltei da feira e aproveitei para passar um tempo com a minha família, tomando uns chimas de boa, curtindo o friozinho. É isso aí, fui na feira, tomei um chimarrão com a minha família e agora preparar o meu café da manhã. Tô varado da fome, já são 8 horas. Eu vou logo preparar o meu cereal com aveia e iogurte, porque não tô a fim de esperar o meu segundo café da manhã para comer isso hoje. Cara, não tem como não gostar disso aqui, velho. Eu acho muito fácil seguir dieta desse jeito, pelo amor. Delícia. De salgado pro meu café da manhã, eu vou fazer um omelete com a proteína que sobrou de ontem, que era uma mistura de frango com alguns legumes, cebola, cenoura, pimentão. Então coloquei no prato, piquei e vou jogar dentro do omelete. Vai ficar uma delícia. É isso aí, agora sim, já no meu habitat natural, bora começar a estudar. Fiz uma organização ali das coisas que eu preciso fazer hoje. Separei ali algumas listas de exercício que são importantes, que eu preciso finalizar, algumas coisas que eu preciso desacumular da semana que acabaram acumulando, como por exemplo algumas questões de biologia das aulas que eu assisti durante a semana. Eu assisti a aula e no dia eu não consegui finalizar as questões, então eu vou desacumular isso no dia de hoje, aproveitar sabadão, final de semana, para poder estar fazendo isso. E como é sábado, eu não vou assistir a aula, não vou fazer nada do tipo, eu vou só fazer questões, porque é algo que me dá um pouco mais de prazer, eu acho que combina mais com o final de semana, pode ser loucura da minha cabeça, mas eu penso assim. É igual pegar um final de semana para fazer simulado, eu acho que combina muito. No caso hoje não vai ser simulado, vão ser apenas questões, tanto questões que estão atrasadas, quanto questões de aprofundamento, quanto questões de revisão. Eu coloquei ali questões de história até 1822, história do Brasil, que eu vou fazer um apanhado geral, colocar questões de nível médio para poder realmente dar uma aprofundada e revisar de forma global. E também coloquei ali uma lista de matemática da UFSC, que é uma prova somatória, que, cara, não tem coisa melhor para você revisar do que questões somatórias. Então eu vou montar uma listinha de matemática ali para dar aquela treinada, para dar aquela recalibrada. E é basicamente isso que eu planejei pro dia de hoje, o resto a gente vê depois. É claro que eu ainda tenho que fazer as minhas leituras, tenho que ir na academia, tenho que fazer edição de alguns vídeos, então tem algumas coisas ainda pendentes. Mas não adianta ficar sofrendo por antecedência, vamos fazer aquilo que precisa ser feito agora e depois a gente desenrola o resto. Queria aproveitar a deixa para dar uma dica, mas assim ó, uma dica que transformou os meus estudos, tá? Que tem a ver com um pedaço de papel e uma caneta. Dica extremamente simples, que pode, cara, aumentar muito a tua produtividade e diminuir muito a tua procrastinação. Uma dica simples que eu ouvi um cara falar, eu falei, meu, como é que eu nunca pensei nisso antes? Qual que é um dos maiores problemas de quando a gente está estudando? A gente senta para estudar
e a gente lembra que tem coisas que a gente deveria ter feito, ou que a gente deveria fazer, ou algum compromisso. E a gente, às vezes, para aquilo que a gente está fazendo para poder resolver isso que a gente lembrou. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu comecei a estudar, e daí eu lembrei que eu não tinha respondido um e-mail que eu tinha recebido com uma proposta de parceria. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Fui lá e fui responder. Só que, cara, cortei os meus estudos no meio. Então qual que é a ideia? É você ter um bloquinho de notas, um papel, qualquer coisa do tipo e uma caneta do lado especificamente para isso. E quando você estiver estudando, você lembrar de algum compromisso seu, alguma coisa que você precisa fazer, você não para os seus estudos para ir fazer. Só vai lá, anota e daí depois você faz. Um outro exemplo idiota, esses dias eu estava estudando e eu lembrei que eu estava com uma unha encravada, que estava doendo, estava incomodando. E a minha primeira ideia foi parar os estudos e consertar essa unha. Só que eu falei, não, vamos colocar em prática o caderninho. Escrevi lá, cortar unha. Daí depois, quando eu parei de estudar, quando eu fui fazer a minha pausa, aí eu fui matando aqueles afazeres que eu tinha colocado ali. A ideia do caderninho é justamente a gente não ser atrapalhado no nosso momento de estudo. Porque o nosso cérebro ele é muito enganoso. Na medida do possível, ele vai tentar te tirar da zona de foco e te colocar dentro de uma zona de distração. Porém, a partir do momento que a gente entende que o nosso cérebro faz isso, a gente consegue lutar contra utilizando estratégias para burlá-lo. Como, por exemplo, ter esse caderninho de anotações das suas tarefas secundárias. Bom, é isso. Agora bora começar a estudar, que eu tenho bastante coisa para fazer hoje. Vem comigo. E olha, eu vou te dar umas dicas de como ser um pouco mais produtivo no final de semana, mas já adiantando que não necessariamente você precisa virar os 2 dias de final de semana estudando ou trabalhando para ser produtivo. Existem algumas coisas que durante a semana simplesmente não dá tempo de fazer. Então você pode aproveitar esses dias aí de sábado e domingo para poder estar fazendo. O primeiro ponto é justamente passar um tempo com a sua família. Isso é muito importante tanto para as pessoas quanto para você e para a sua saúde mental. Às vezes na correria do dia a dia a gente não consegue dar a atenção necessária para as pessoas que a gente ama. Aproveita o final de semana, você não tá perdendo tempo, você tá investindo. Definitivamente não era o meu plano agora, mas eu vim aqui fora e tinha um solzinho lindo. Eu falei, cara, vou sentar no sol, tá frio, e vou fazer a leitura do meu livro, que é Uma Vida com Propósitos. Então, bora lá. E tá aqui a segunda dica para você conseguir ser um pouco mais produtivo no final de semana. Pega aquela leitura que você realmente quer ler, não aquele livro de vestibular ou aquela literatura chata, mas pega algo que você gostaria de ler e lê no final de semana. Tenho certeza que você vai se sentir bem depois disso. É isso aí, já finalizei a minha leitura, agora bora voltar a estudar. E uma parada que eu curto de fazer no final de semana, como é um estudo mais flexível, eu não tenho muita meta, se eu não cumprir exatamente aquilo que eu me propus, não tem problema, porque é final de semana, então eu já entro com uma mentalidade que vai ser um negócio mais de boa. É que, por exemplo, eu tava fazendo algumas questões, e daí eu lembrei que ano passado, nessas anotações ainda aqui do meu fichário, eu tinha anotado umas coisas diferentes que eu não tinha anotado esse ano no meu iPad. Então eu tinha liberdade para pegar os meus resumos antigos, transcrever para o iPad algumas coisas, criar alguns anques, e assim eu vou explorando tudo que eu posso explorar dos estudos, sem ter aquele negócio do tempo me cobrando, ou do meu psicológico me cobrando para fazer rápido, porque eu tenho mais coisa para fazer. Isso é o que eu mais gosto de estudar no final de semana, é essa liberdade de poder começar a estudar sem ter uma rigorosidade a respeito de tudo que eu preciso cumprir até o final do dia. Então eu comecei em algumas questões de histologia, mas acabei aprofundando, fui estudando mais algumas coisas, foi bem interessante. E agora eu vou voltar a estudar, vou fazer mais algumas questões pelo estuda.com até a hora do almoço, vamos ver o que eu consigo fazer, então bora lá. E isso de não se cobrar tanto no final de semana pode ser um ponto-chave para a manutenção da sua saúde mental. Nós, como jovens, acelerados, conectados à internet o tempo todo, nos comparando o tempo todo, a gente já tem um grande padrão de se cobrar e de se questionar o tempo todo se a gente está sendo produtivo, se a gente está cumprindo as metas necessárias, se a gente vai conseguir chegar onde a gente deseja e almeja. Então, cara, pelo menos no final de semana, tenta não se cobrar tanto. Isso vai fazer bem pra você. É isso aí, agora bora começar as questões de angiospermas, gimnospermas e histologia vegetal dentro do estuda.com, montando aquelas listas de questões que eu já mostrei pra vocês aqui em vídeos passados, nas quais eu começo pelas fáceis e depois eu aumento o nível para poder dar aquela aprofundada. Muitos sabem, mas é sempre bom reforçar. Eu gosto sempre de quando eu tô fazendo questões, fazendo exercícios, quando eu encontro algo interessante, algo que eu não sabia, algo que eu acabo errando, ou talvez algo específico, mas que eu penso, poxa, isso aqui talvez pode cair de novo. Eu gosto de pegar e criar um flashcard no Anki, para eu poder revisar, né, frequentemente aquele assunto, aquele conteúdo. Antigamente eu fazia manual, eu tinha um caderno, que era o meu caderno de erros. Aí sempre que eu errava, eu ia pra lá e anotava, tal coisa.
e eventualmente eu lia aquele caderno de erros. Só que isso não é muito efetivo, porque você sempre lê tudo que tá lá, e não necessariamente tudo que tá lá você precisa sempre ficar relendo. Até porque nem tudo você gravou, mas também nem tudo você esqueceu. O Anki, que é o aplicativo de revisões que eu utilizo, vai dizer quanto tempo você precisa esperar para poder revisar o próximo flashcard, dependendo se foi fácil, difícil, ou se você errou o último cartão que você fez. Então, ó, lindo. Obrigado, tecnologia. Mas bora, vamos começar as questões aqui, senão não vai dar tempo. Vem comigo. Outro ponto muito interessante que pode ser algo bastante produtivo para você, que fazer dia de semana geralmente é difícil, mas final de semana a gente consegue encaixar, é poder arrumar e organizar o seu quarto, seu local de estudos e deixar tudo nos trinks e de quebra pegar e também já planejar a sua semana. Talvez pegar ali domingo à noite e planejar exatamente aquilo que você precisa fazer durante a semana, porque como vocês já sabem, a organização é vida. Então você já planeja quais provas você vai fazer e deixa tudo encaminhado. É isso aí, galera, consegui finalizar as questões de biologia. Agora vou adentrar em história e provavelmente vai ser a última coisa que eu vou fazer hoje de estudos, porque em breve o almoço já vai ficar pronto, então aquela parte da lista de matemática que eu tinha planejado fazer, eu vou acabar não fazendo. Então bora montar uma listinha global de história. Eu gosto bastante de montar listas globais de humanas, porque, cara, é sempre bom você estar revisando. Então eu vou pegar ali até o período que eu já estudei, que é 1822, montar uma lista de história do Brasil até essa data. Geralzona vai pegar coisa de 1500, 1600, 1700, e assim a gente faz aquela revisão global insana. Se eu não tivesse mais nada pra fazer durante o dia, eu faria a lista de matemática, mas ainda tenho que editar vídeo na academia, à noite tem culto de jovens lá na igreja, então tem bastante coisa ainda pra fazer. E eu não vou ficar sendo utópico falando que em algum momento eu vou encaixar essa lista, porque eu sei que não vai dar tempo. Então é isso, bora fazer essa listinha de história. E a última dica, agora sim relacionada a estudos e um pouco mais produtiva mesmo, é você utilizar o final de semana para desacumular algumas matérias. Ou talvez, caso não tenha matéria acumulada, o que eu duvido bastante, você pode utilizar o final de semana para fazer algumas listas de questões mais aprofundadas sobre alguns assuntos que você tem mais dificuldade, sobre alguns assuntos que são de fato mais difíceis e você sabe que são importantes para o seu vestibular. É isso aí, finalizei as questões de história, algumas coisas interessantes acabei passando pro meu Anki para eu poder revisar posteriormente e eu sinceramente estou com muita fome. Agora já é 12h30, vou fazer minha pausa, vou almoçar, dar uma descansada, que o homem também não é de ferro, sabadão, vamos aproveitar um pouco. De estudos por hoje já deu, mas eu ainda tenho o meu treino. Hoje eu vou fazer um treinão de perna, leg day, insano. Vou levar vocês juntos comigo. Então é isso, se você curtiu uma manhã de estudos, um sábado, um vídeo um pouco diferente, um pouco mais curto, não esquece de comentar. E se você ainda não for inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas é isso, agora bora comer. Bom, acabou que eu nem gravei o meu almoço, já vamos direto para a parte do treino. Comecei com uma extensora fazendo um drop set, então faz 10 repetições, abaixa a carga e vai até a falha novamente, porque infelizmente o agachamento livre, que era o que eu queria fazer, estava ocupado, mas tudo bem. Como segundo exercício, tive que ir para o agachamento guiado, ele é muito bom também, ele só demanda um pouco menos de estabilidade, eu gosto mais do livre, porém um excelente exercício da mesma forma, e até um pouco mais seguro, né? Caso você falhe no exercício, é só girar a catraca para trás. Como terceiro exercício, fomos fazer aquele famoso stiff. Aqui estou usando tanto o strap na mão para não escorregar a barra, quanto o cinto. Isso tem ajudado bastante no treino de perna. Exercíciozinho aí para posterior e para glúteo, mas que também pega um pouco de lombar, então é bem bacana, ele é bem multimuscular. Como quarto exercício, fomos para o agachamento sumô. Agora compraram esse negocinho ali, esse pininho para colocar mais peso, ficou bem legal, mas já tá ficando leve, talvez a gente vai ter que aumentar o tamanho das anilhas. Bora! Como quinto exercício, fomos para a famosa mesa flexora. Excelente exercício para posterior, isso aqui esmaga até o fim. E pela primeira vez na vida, por pura pressão, acabei gravando eu fazendo adutor e também abdutor. Dois exercíciozinhos aí um pouco mais simples, um pouco mais básicos, mas que são eficientes também. É isso aí, o vídeo de hoje foi um pouquinho mais curto, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Valeu, falou e até a próxima.